Graça e paz. O caráter do pastor e da pastora, em especial nessa aula, nós vamos falar do caráter do pastor, da pastora na modernidade, no mundo moderno, e de que maneira nós podemos contribuir para termos uma igreja saudável, bíblica, viva e contemporânea. Então, na primeira aula, na aula presencial, nós falamos sobre o caráter bíblico do pastor, a nossa correlação com o reino de Deus, com os princípios de Deus, a nossa grande responsabilidade, a equação do tempo, do dom, do chamado e da autoridade. Trabalhamos nessa perspectiva. Mas nessa aula nós vamos falar exatamente sobre essa relação com a modernidade, com o mundo atual. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que o caráter do pastor e da pastora precisa estar muito ligado às necessidades do mundo pós-moderno, mas ao mesmo tempo não perdermos a autenticidade bíblica, a busca por uma revelação genuína da palavra que vai ao encontro dos corações, vai ao encontro das pessoas. Então eu vou trabalhar a partir dessa perspectiva. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é que nós vivemos um drama, uma crise de autoridade e de referenciais. Hoje, pastorado tem sido sinônimo de empreendedorismo, executivo arrojado, os melhores oradores, o mais inovador, o que tem mais criatividade artística ou intelecto privilegiado. Tudo isso tem seu valor, não tenho dúvida disso. O problema é quando nós delimitamos o trabalho pastoral, onde o maior presente que nós damos às nossas ovelhas é um ministério fiel a Deus e uma vida dedicada ao cuidado das pessoas e, consequentemente, ao apacentamento. O problema é quando nós trocamos tudo isso que vem de Deus, esse chamado tão especial, tão poderoso de cuidar de vidas e de pastorear e ensinar as pessoas a ouvir a voz do bom pastor, trocamos isso tudo por esses fatos aqui. Queremos ser os melhores oradores, os mais inovadores, executivos arrojados, queremos ser os mais criativos e queremos ser conhecidos como pessoas que têm um intelecto privilegiado. Por isso que, quem sabe, temos hoje a maior crise de autoridade e de referencial dos últimos anos, dos últimos tempos na vida da igreja. A partir disso eu trato a partir de uma visão de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que ele usou pela primeira vez um termo chamado modernidade líquida. Olha que interessante, modernidade líquida. Ele fala o seguinte, ele define em linhas gerais a modernidade líquida no seguinte: há uma dificuldade enorme dos projetos de vida adquirirem formas, tornarem-se sólidos e duráveis, pois antes de solidificarem, já estão diluídos como líquido e vão embora assim como chegam. Em outras palavras, ele está dizendo que hoje há uma dificuldade da sociedade de tornar sólidas as coisas. É como o líquido que entra por uma porta e sai para a outra com tremenda facilidade. É como se você imagine uma cena. A enchente que entra, vem muita chuva e vem a enchente, aquela água, ou seja, líquido, que entra por uma porta. Enquanto você está tentando segurar aquela água que veio para aquela porta, de repente aquela mesma água ela brota do ralo do banheiro e você tenta fechar ali, ao mesmo tempo brota também do ralo da cozinha, e assim por diante. Então ela é insaciável. Por onde ela vê espaço, ela vai chegando. E é nessa dimensão que o ministério pastoral está sendo provado todos os dias. A vida tem sido tão líquida e não dá tempo das coisas solidificarem. E o ministério pastoral tem ido por esse caminho, se tornado líquido. Ou seja, ele vai tentando entrar nos lugares, entra em todos os espaços, mas ao mesmo tempo não tem consistência. Da mesma forma que entra, vai. Você já reparou que muitas vezes temos pregado, temos falado, e a mesma palavra entra no ouvido das pessoas e sai por aqui, porque tem se tornado líquida. Tem se tornado líquida, sem solidez, sem forma. E quando não tem forma, com muita facilidade se perde. Então eu quero trazer a primeira pergunta hoje, e
para cada um dos nossos alunos do nosso instituto, que tipo de ministério pastoral nós queremos? Um ministério líquido ou sólido? Que tipo de ministério? Líquido ou sólido? Aquele ministério líquido onde as nossas ideias chegam e ao mesmo tempo que entra por uma porta, sai por outra. Aquelas ideias, aquele ministério líquido onde as coisas, elas, ao mesmo tempo que aparecem, desaparecem com uma facilidade. Ou um ministério sólido, que tem presença, que de longe dá para ver aquilo que deixa marcas. Que tipo de ministério nós queremos? A modernidade líquida é essa modernidade, muito bem tratada por esse sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, onde ele fala que as coisas da vida têm se tornado líquidas, sem solidez. E nós estamos diante dessa sociedade. Casamentos líquidos, amizades líquidas, pastoreio líquido, ministérios líquidos. Perdemos a solidez porque negociamos princípios. E quando negociamos princípios, qualquer coisa serve. Eu ouvi um ditado que diz o seguinte: qualquer projeto serve para quem não tem. Ou seja, qualquer coisa serve quando não se tem nada sólido. Qualquer líquido serve. Só que ao mesmo tempo que ele vem, molha, chama atenção, mas ele vai também, não deixa nada. Essa modernidade, onde tudo torna-se líquido, e não há tempo para solidificar-se, é sem dúvida o maior desafio de nossa geração. Portanto, muito cuidado para as coisas que têm se apresentado na nossa geração. Muito cuidado. Satanás, ele gosta de embelezar o presente e ocultar o futuro. Tem algo que quero que você guarde, um princípio espiritual que eu quero que você guarde para a caminhada do seu pastoreio, é esse. Satanás, ele embeleza o presente, mas oculta o futuro. Quantas coisas que aparecem, chamam atenção e falam: olha, agora vai acontecer, agora vai dar certo, agora a sua igreja vai bombar, agora o teu ministério vai ser reconhecido. Cuidado com esses pacotes que vêm embelezar o presente, mas ocultam o futuro. Há passos que a gente dá, são passos que não dá mais para voltar. Você dá aquele passo e você pensa em voltar e não dá mais. É um cuidado, um zelo que precisamos ter nessa modernidade líquida, que tem assumido um papel de destaque na vida da juventude. Essa modernidade líquida em que as coisas vão se perdendo sentido, obedecer perde sentido, conversar, dialogar, tudo vai perdendo sentido, estar junto, andar na luz vai perdendo sentido. Diante disso, quero falar sobre 4 coisas aqui em cima disso. Que Satanás, ele embeleza o presente e oculta o futuro. Primeira coisa, Satanás, ele é especialista em oferecer estrelismo, mas dá a solidão e isolamento. Outra coisa, ele oferece status, mas dá estresse e esgotamento. Oferece tempo superlotado, mas dá sobrecarga esmagadora. Oferece reconhecimento e admiração, mas dá coração altivo e soberbo. Você guardou isso? Guarde. Em todo tempo você precisa consultar o teu coração para saber qual tem sido as fontes e a motivação do teu trabalho pastoral. E nem sempre aquilo que parece ser o grande resultado está vindo do coração de Deus. Molde o seu coração cada dia mais para só querer aquilo que vem de Deus para a sua vida. Diante disso, eu quero também falar sobre 2 pontos. A nossa aula está atrelada hoje a esses 2 pontos. Em primeiro lugar, falar sobre uma tentação. Algo que, se não tomou você em algum momento, constantemente essa tentação vai vir. É a tentação da sobrecarga. A tentação da sobrecarga. É a maior tentação atribuída à modernidade, em que emperra o caráter do pastor e o limitam sorrateiramente. É a tentação da sobrecarga. Por isso eu quero trazer um texto que você conhece muito bem, de Êxodo capítulo 18, versículos 13 a 18. Acompanhe aí comigo. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro:
é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Você viu o que fala nesse texto? Uma demanda em que Moisés ele estava desde o nascimento do sol até o pôr do sol atendendo todo o povo. Imagine aquela igreja de Moisés, de mais de 1 milhão de pessoas. Pode imaginar o tamanho do desafio dele? Tentando atender todo mundo, tentando cuidar de todo mundo ele sozinho. Mas está aí uma coisa que nós menos percebemos, estamos nisso. Somos tentados a achar que através da sobrecarga de trabalho nós podemos conquistar os frutos a qual Deus estabeleceu para nós como pastores de seu povo. Mas isso vai nos ensinar duas coisas em relação a Moisés. É que essa história precisa ser lembrada pelo seguinte: não é uma fuga da responsabilidade. Quando Jetro vai até Moisés e fala para ele não proceder daquela forma e naturalmente dividir a responsabilidade, não é para fugir da responsabilidade, não, mas para alinhar o propósito. O que Jetro estava querendo ensinar para Moisés é o seguinte: Moisés, todo mundo tem 24 horas. Então, divida essa carga. Divida essa carga. E aqui a primeira coisa que eu quero te falar é acerca dessa história. Você precisa descentralizar, dividir a sua carga, treinar pessoas para que o trabalho seja efetivo. Mais do que o pastor ser pastor, a igreja é pastora. A igreja contribui no pastoreio. E é assim que funciona a obra do discipulado. Segunda coisa aqui é que Deus ele não nos deu uma missão para os próximos 2 anos, mas no mínimo nos deu uma missão para os próximos 40 anos, ou mais 40 anos, ou mais 40 anos. Você não tem uma missão só para 2 anos. Você pode até ter um mandato para 2 anos, ou 5, não importa. O que importa é que Deus nos deu uma missão para muitos anos. Missão Ele nos deu para muitos anos. A igreja ela pode dar um mandato por um período, especificamente, e renová-lo. Mas Deus nos dá uma missão para muito tempo. E era isso que Jetro estava ensinando para Moisés. Olha, a sua missão ela não começa no nascer do sol e no pôr do sol. A sua missão é para muitos anos. Então nós temos aqui uma lição muito importante de uma das coisas relacionadas à tentação da sobrecarga. Segundo Donald Prince, em seu livro Conflitos e Questões Polêmicas da Igreja, ele fala que a sociedade e o mundo religioso estão buscando em nós pastores 3 coisas. Vê se é possível isso. Uma mente erudita, um coração de criança e ao mesmo tempo pele de rinoceronte. O mundo pós-moderno e o mundo religioso propriamente tem exigido isso de nós. E está aqui o grande problema, sem dúvida nenhuma. Então, sobre as 2 causas, a primeira é uma pressão, a pressão da autocobrança. Porque nós lidamos com uma multidão de voluntários e amadores. Mas muitas vezes nós somos cobrados como profissionais de uma multinacional, bem treinados e supervisionados 24 horas. Quando que nós sabemos que a maior parte do tempo do ministério pastoral nós gastamos sozinhos, buscando a Deus, buscando direção, nos vemos pensando em coisas, em lugares os mais atípicos. Às vezes você está dirigindo, você está pensando na igreja, você está passando na frente de numa rua, você olha um terreno vazio e você pensa, uma boa igreja aquilo ali, e daí por diante. Você para ver televisão e fica pensando, isso é um projeto bom para a minha igreja. Ou seja, nós vivemos essa pressão da autocobrança o tempo todo. Mas lidamos com uma multidão de voluntários, pessoas amáveis, queridas, de amadores. Volto a falar, pessoas muito queridas, amáveis, mas muitas vezes somos cobrados como grandes profissionais. Cobrados em linhas gerais, como profissionais de uma grande multinacional, e somos supervisionados 24 horas. Então há uma pressão da autocobrança, nós mesmos nos cobramos. A segunda coisa da excessiva carga pastoral é o íntimo desejo por reconhecimento.
tempo todo nós queremos o reconhecimento. Sabemos que ele vai acontecer na eternidade, mas é muito conflitante. É a moeda que nós usamos para trocar por aceitação. Na verdade, o trabalho estafante, o trabalho tão envolvido ali de cansaço, é a nossa moeda de troca pelo reconhecimento. E está aqui o cuidado que nós precisamos ter. O objetivo da nossa conquista, em muitos momentos, é só aceitação. Olha, eu conquistei algo, agora eu quero ser aceito. E está aí um cuidado que nós precisamos ter. Isso pode se tornar muito destrutivo para você. Quando você conquista algo e por causa daquilo agora você vai se sentir aceito por alguém, pela igreja, etc, etc. Não que isso seja importante no sentido de que nós precisamos ser reconhecidos, é importantíssimo, é válido, é bom que busquemos isso, mas isso não pode sair da saúde para a doença. Geralmente nós trocamos isso por trabalho estafante e a conta chega. Então, equilibre as suas ações, não entre pela demanda do trabalho estafante, seja intenso naquilo que você faz, mas não deixe o trabalho estafante tomar conta do teu dia a dia. Gaste tempo com outras coisas que fazem bem para a tua alma e que não desagradam o coração de Deus. Coisas que fazem bem para o seu corpo físico, coisas que fazem bem para a sua cabeça, desde que não desagrade o coração de Deus. Mas não deixe que, pelo trabalho estafante, você busque o reconhecimento. Isso já vai trazer doença para a tua alma. Então nós somos desafiados nesse sentido também. Por isso eu quero trazer alguns conselhos para você, muito importantes acerca da sobrecarga. Primeiro, cuide-se antes de cuidar do próximo. Cuide-se antes de cuidar do próximo. 1 Timóteo 4,16. Segunda coisa, ame pessoas mais do que atividades. Terceira coisa, descanse sem culpa. Você não precisa se sentir culpado por estar descansando. Você não precisa. Deus conhece você. E Deus não está contando com você para 2 anos. Está contando com você para uma trajetória. Ele sabe como a de Moisés, de 40 anos ou mais, para guiar um povo, para guiar um grande exército. O segundo tópico dessa aula, que fala sobre a modernidade líquida e a nossa relação pastoral com isso, é que normalmente, na modernidade líquida, o descontentamento chega antes da satisfação. Se, em primeiro lugar, nós somos tentados a uma sobrecarga na modernidade líquida, nós também temos um descontentamento que chega antes da satisfação. O que eu quero te dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, nem com todas as forças reunidas e potencializadas, nós vamos conseguir suprir os anseios da igreja. Nós não vamos. Mesmo porque uma das características da modernidade líquida é a fragilização do senso de contentamento. Por isso que nós precisamos ter muito resolvido na nossa vida o nível de contentamento que nós queremos para a nossa vida de uma forma integral. O nível de contentamento para todas as áreas de nossa vida. Antes que haja tempo hábil de uma igreja provar a maturação da visão pastoral e desfrutar da sua colheita, o pastor estará sempre sob julgamento e seus resultados sempre estarão postos no prato da balança. Então, o cuidado que nós precisamos ter de que o descontentamento chegue antes da satisfação. E aí o nosso trabalho fica inconstante, sem vida, e a gente acaba trazendo tristeza e frustração para nós. Então, o conselho que eu quero trazer nesse segundo ponto é que nós precisamos definir o nível de contentamento da nossa vida. Entender que em cada ciclo da nossa vida há um nível de contentamento. E a gente vai viver até aquilo ali, para gerar saúde na nossa caminhada. Veja bem, eu não estou falando propriamente dos frutos do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho. Você já deve ter visto muita gente que não tinha vida nenhuma, conseguiu o resultado do seu trabalho, mas não foi aprovado por Deus. Você já deve ter visto gente que se arrebentou sua família, arrebentou com muitas áreas da sua vida e conseguiu ter algum resultado no seu trabalho, dentro da igreja local, dentro da esfera religiosa.
Mas não é disso que nós estamos falando. Nossa preocupação é com o caráter pastoral, é com a sobriedade do seu ministério e, consequentemente, a convicção de que você está fazendo algo e agradando a Deus, e está tendo saúde espiritual. É disso que nós estamos falando. Isso vai muito além de resultado. Naturalmente, um pastor e uma pastora saudável, os resultados vão ser estabelecidos. E não vão ser o resultado para 2 anos, para 3 anos, mas para uma geração inteira. Então, o que eu quero te falar acerca disso, esse cuidado que nós precisamos ter nessa modernidade, é que o descontentamento tende a chegar antes da satisfação. E aí você precisa ter algum zelo. Então eu quero falar alguns conselhos importantes em relação a isso. Estabeleça seu nível de contentamento integral em várias fases. Por exemplo, recém-casado, estabeleça seu nível de contentamento enquanto você estiver vivendo essa fase da sua vida. Você é um recém-casado, uma recém-casada. Outra coisa que você precisa estabelecer é seu nível de contentamento quando seus filhos estiverem na fase de infância. Pastor, pastora, estabelece teu nível de contentamento ali, enquanto seus filhos estiverem pequenos. Se você quiser viver coisas que vai atrapalhar na sua relação com seus filhos pequenos, sua família, com crianças pequenas, você vai trazer problemas para você e, consequentemente, para o teu casamento. Outra coisa, você precisa estabelecer teu nível de contentamento enquanto seus filhos estiverem na adolescência. Você precisa saber até onde você vai enquanto seus filhos estiverem nessa fase. Outra coisa, quando os seus filhos estiverem recém-ingressos no mercado de trabalho no período da universidade, estabeleça seu nível de contentamento, saiba até onde você vai. Isso é bom para a tua saúde espiritual e da sua família. Consequentemente, a sua igreja vai ser abençoada. Outra coisa, quando você estiver nessas faixas etárias aqui, com 20 anos, 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, com 50 e poucos anos, e com 60 ou mais. Estabeleça o teu nível de contentamento para cada uma dessas áreas. Outra coisa que você precisa também estabelecer teu nível de contentamento é quando estiver chegando numa igreja local. Você está chegando, você está conhecendo ainda. Então estabeleça teu nível de contentamento. Para que você vai se cobrar quando você está chegando numa igreja local como se você estivesse há 10 anos ali? Estabelece. Olha, esse primeiro ano eu vou até aqui. Estabelece teu nível de contentamento ali. Outra coisa, estabeleça teu nível de contentamento quando você estiver completando os primeiros 4 anos em uma igreja local. Ali já dá para você perceber para qual direção Deus quer que a sua igreja vai, para qual direção a tua igreja já está preparada para ir. Estabelece também. Geralmente, no final dos primeiros 4 anos, já dá para deixar claro em que nível de contentamento a igreja, você pode estabelecer para a igreja pelos próximos anos. Outra coisa que também você precisa estabelecer um nível de contentamento é quando houver alguma dificuldade pessoal, advinda de algum problema ou de algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes uma enfermidade aparece na vida de uma família pastoral, algo que não vai dar em árvore, não vai dar em pedra, dá em ser humano. E é entender o momento, discernir o tempo e também estabelecer um nível de contentamento para aquele período. Às vezes é um momento de um tratamento de saúde, às vezes é uma perda que aconteceu dentro da família, dentro da parentela. Tem que estabelecer um nível de contentamento para você não ficar saturado, para você não se sentir frustrado, não se sentir frustrada. Você precisa perceber isso. A modernidade líquida, ela tende a nos colocar na seguinte sinuca de bico. Olha, você sempre vai estar descontente. Sempre vai estar descontente, nunca vai estar satisfeito. Por isso que hoje mais de 80% dos pastores, é um dado, terminam o seu ministério satisfeito. É um grande desafio para a nossa geração. Estabelecer um nível de contentamento. Quer ver algo que a gente precisa também estabelecer um nível de contentamento? Na área financeira. Se nós também não estabelecemos um nível de contentamento na área financeira, nós também podemos nos tornar doentes também nessa área. Muita gente já colocou a mão na iniquidade. Muitos pastores se perderam nesse sentido, porque também não entenderam que Deus queria um nível de contentamento, pelo menos naquele momento. E Ele iria suprir todas as coisas. Então,
Então é algo que Deus quer nos ensinar, porque nós estamos diante de um momento crítico no meio da sociedade, um momento em que tudo vai se perdendo com muita facilidade, mas Deus conta com a gente, pela bondade dele. Que tenhamos um ministério sólido, que tenhamos um ministério voltado para a sua palavra, para a sua revelação, mas que tenhamos também sabedoria para lidar com os dramas que acontecem no nosso ministério, que acontecem em nossa vida. Quero concluir falando uma coisa. Todas essas duas questões que eu trabalhei aqui, a sobrecarga do trabalho pastoral e o descontentamento que chega antes da satisfação, vão nos ajudar a construir o nosso caráter pastoral. Se estivermos atentos a isso. A modernidade líquida é uma realidade. A modernidade líquida é algo que naturalmente chegou na sociedade e está se estabelecendo. Nós que precisamos ter cuidado. Nós, pastores e pastoras, precisamos estar atentos. Todas essas coisas nos dão a oportunidade de estabelecer pastoreio fruto da experiência. Então, se temos sobrecarga de trabalho que se apresenta a nós e o desejo de se descontentar antes da satisfação, vamos usar isso como uma ferramenta de experiência de vida para ensinarmos as pessoas. Constantemente, as pessoas têm vivido isso. Sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, sobrecarga, até esgotamento espiritual, uma sobrecarga espiritual. Nós lidamos com isso no dia a dia. Lidamos também nos nossos atendimentos, na caminhada pastoral, com pessoas que estão descontentes de diversas coisas. E muitas vezes nós vemos essa pessoa construindo um caminho de satisfação, mas ela não consegue esperar aquilo. Então nós, como no universo pastoral lidamos com isso constantemente, precisamos estar atentos para direcionar essas pessoas e pastoreá-las nesse sentido. A vida, ela nos impõe certas experiências que serão ferramentas no ministério pastoral. Por isso, o último conselho que eu quero te trazer aqui é esse. Sempre ande na luz. Ande na luz. Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitas vezes, ao andarmos na luz, nós não teremos o sim como resposta. Nós vamos ter o não. Simplesmente porque decidimos andar na luz. Mas o não de Deus pode ser um sim lá na frente. O não de Deus pode se transformar em um sim lá na frente. Então, sempre opte por andar na luz. Sempre opte por andar em caráter, em retidão. Não deixe que a modernidade líquida tome conta das ações do teu ministério. Mas tenha um ministério sólido, uma palavra sólida, um caminhar sólido e um pensar também sólido, porque nós temos a mente de Cristo. Então fica essa aula, espero que você tenha sido bem instruído nesses dois pontos e dê prosseguimento a esse ministério maravilhoso que Deus nos levantou para a glória do nome dele. Que Deus abençoe.